Bom, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a uma nova série, e essa série é importante que você assista ela completa, todas as partes, eu não sei exatamente quantas darão, talvez uns 3 vídeos, mas que você acompanhe com muita atenção, porque vai lhe trazer, além de conhecimento, um desafio. E é um desafio que vai promover um crescimento na sua vida. Muitas pessoas perguntam para mim como que eu posso crescer, como eu tenho uma experiência com Deus, como eu posso ter mais intimidade com Deus. E eu espero que nessa série venha trazer respostas para você, respostas e estratégias também. Porém, o grande desafio é que nós vamos colocar você diante do espelho de Deus. Sabe, nós estamos muito acostumados a observar no nosso entorno e julgar as pessoas, às vezes nos comparar a pessoas, até mesmo colocando pessoas como referências para as nossas vidas. No entanto, uma vez eu lembro, eu já falei disso em algum vídeo, me desapontei com muitas lideranças, né? Passei muitos problemas, muito roubo, tantas coisas assim, dá até para você ver um vídeo nosso, por que o Daniel não visita mais igrejas, né? A gente explica um pouco dessa saga aí. Então eu fiquei muito desapontado com lideranças, né? A impressão que eu tinha é que todos os líderes eram corruptos, mentirosos, queriam me trapacear, queriam me roubar. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma referência. Eu tenho referências assim, tipo Paul Washer, David Wilkerson, John Piper, mas eu queria referências mais próximas de mim, né? Pessoas que eu pudesse ter um contato até mais próximo. E Deus falou para mim, por que você está procurando referências? Seja você a referência. E aquilo trouxe para mim um profundo desafio, né? De você se superar, né? E permitir que Deus venha lapidar em você a sua vida, seu caráter, venha te forjar para um ministério, para aquilo pelo qual você tem um chamado. Então essa série vai trazer esse confronto para você, né, de você se olhar no espelho de Deus. Nós vamos chamar aqui de BBB, o hospedeiro, fazendo aqui uma analogia com Big Brother, né? Eu já falei em outros vídeos, né? Existe uma energia maléfica que vai sendo agrupada, represada naquele cenário ali, que já está agora no 21, há 21 anos, é utilizado, e no período, né, de vigência do jogo, tem muita raiva, tem muito ódio, tem muita vingança, tem muita tristeza, muito choro, então tem muita energia negativa carregando ali também. Inclusive, já falei em outro vídeo, esse Big Brother, eu não estou acompanhando, mas eu recebo muitas informações, muitas notícias, o pessoal me mantém informado, eu acabo sabendo por tabela, né? É o que tem mais briga, é o que teve mais contenda, é o que teve recordes planetários de rejeição. Nunca em nenhum reality do mundo inteiro alguém conseguiu atingir um patamar acima de 99% de rejeição, né, com mais de 300 milhões de votos, me parece. Então, o que está acontecendo? Né? Porque o ser humano, ele não é totalmente mau, não é? E também não é totalmente bom, mas depende muito de como você se comporta no cenário, quando as luzes se acendem, quando as câmeras apontam para você. E também no cenário seletivo à nossa volta, né? As pessoas parecem ter uma memória seletiva, né? E selecionam coisas, você pode fazer 1000 acertos e você vai ser julgado por um único erro, não é assim? Então presta atenção, e esse vídeo vai te confrontar, mas vai te fazer crescer, tá bom? Lembrando, a verdade é amarga, né? Mas ela faz você ser curado. Então permita que Deus fale com você, presta muita atenção, já peço de antemão, assiste esse vídeo e estuda e compartilha. Quanto mais pessoas assistirem esse conteúdo, mais pessoas serão transformadas por Deus. Porque o que transforma as pessoas é a palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então que esse vídeo possa ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar muitas pessoas, para alcançar você, tá? Então, nós já falamos de energias maléficas, né? Que elas ficam impregnadas na matéria
né, durante um tempo, e aos poucos essa matéria vai devolvendo essa energia ao meio, gradualmente, né? E as pessoas que vibram na mesma frequência, uma pessoa que está amargurada, uma pessoa invejosa, né, uma pessoa cheia de traumas, com baixa autoestima, vai ser um alvo que vai potencializar essa energia, vai ser um catalisador dessa energia negativa e vai se agrupar nela. Uma vez que essa energia se agrupa, você cria um hospedeiro para entidades malignas poderem atuar naquela vida, porque tem todos os facilitadores, tem todas as ferramentas ali para causar ainda mais, potencializar a raiva, potencializar o ódio. Então o demônio não pode criar dentro do seu coração o ódio, por exemplo. Ele não pode criar no seu coração a inveja. Ele cria um ensejo para isso. Se você é uma pessoa invejosa, ele vai criar um cenário à sua volta para que essa inveja seja potencializada. Mas ele não cria a inveja é sua. Você teve a inveja, você desejou o mal, aí o demônio potencializa aquilo, entendeu? Tá bom? Então a gente põe tudo culpa no diabo, não é bem assim, né? Tem a sua parte também nessa história. Então as pessoas que vibram na mesma frequência vão ser mais vulneráveis, né? E vão ser catalisadores dessas energias maléficas, né? Então, por isso que a palavra de Deus, ela nos fala muitas vezes, tem de bom ânimo, né? Não tenha medo, né? Descanse no Senhor. Confie, mantenha a esperança, porque tudo isso são palavras positivas e a palavra tem um poder muito grande. Tudo começou com a palavra, né? E disse Deus, não está escrito Deus pensou, e disse, é o verbo que se fez carne. Então a palavra tem um poder muito grande. Então, quando você busca ter um bom ânimo, é claro que você não quer dizer que você vai ser feliz o tempo inteiro, vai ser um bobo da corte, mas quer dizer que você procura enxergar o ângulo mais positivo daquela situação negativa que você está passando, né? Porque às vezes é necessário que você passe por aquilo para lapidar a sua fé, para te fortalecer, não tem outro jeito. Então as palavras, elas têm esse poder, né? Então se você começar a dizer, eu sou feio, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo, esse não cria uma barreira inconsciente no seu cérebro. Isso vai criar um obstáculo e você de fato não vai conseguir. Você está dando uma ordem mental para si mesmo dizendo que você não pode. Então tira esse não da frente, né? Eu vou fazer, eu vou prosseguir, eu vou conseguir. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes eu digo para mim também, não estou conseguindo, estou aqui, mas eu vou tentar. Eu sei que tentar não é bom, tá? Tentar não vale. Tem que ser eu vou conseguir, com mais determinação, sabe? Isso daí você está dando um comando mental para você, né? E você vai ter mais motivação para realizar e perseguir aquele sonho, aquela meta sua. Então, descansar no Senhor, né, e acreditar nas promessas e procurar ter bom ânimo, vai te fortalecer o seu espírito, vai fortalecer, vai ter mais proteção emocional, né? Então, essa energia maléfica, ela vai encontrar muitos hospedeiros, especialmente aqueles que estão na arquibancada, dando palpite no jogo. Sabe aquele guerreiro de arquibancada? Ele nunca desceu na arena, ele nunca combateu na arena, mas ele está na arquibancada dando palpite. Dá um soco, faz isso, faz aquilo. No futebol não é a mesma coisa? Então tem muitas pessoas na arquibancada dando palpite na sua vida. Eles não entraram em campo, eles não fazem o que você faz, eles não pagam o preço que você paga, mas eles estão numa posição confortável como espectadores, e muitos desses anônimos, protegidos atrás de um teclado nas redes sociais, tá cheio de gente na arquibancada no teclado lá, né? Para dar palpite na sua vida. E se você permitir que uma palavra negativa dessa entre no seu coração, você cai. Você cai, porque são setas que o inimigo vai colocando. E eu quero te ensinar como a ter blindagem para essas setas, né? E pessoas que não têm essa blindagem, muitas delas entram até mesmo em depressão profunda, né? E chegam muito perto da morte, outros até mesmo chegam às vias de fato, porque não tem condições, não tem estrutura emocional para se proteger de tantos ataques, né? Então, essas pessoas que criticam, tenham certeza, normalmente não combateram o combate, não descem na arena. Eles ficam lá na zona de conforto, de preferencialmente anônimos, os haters, né? E acabam destilando o quê? Crueldade, não é assim? Eles estão na arquibancada e destilam crueldade, né? Eles drenam ali o pior do ser humano, porque eles estão protegidos, né? A câmera não está em mim, eu não estou fazendo parte desse reality, né? Tudo está acontecendo na arena, né? Eu sou só um observador, eu apenas assisto a televisão, ponho no pay-per-view, né?
Mas não é bem assim, porque as câmeras de Deus estão em todo lugar, né? Então, muitas dessas pessoas que te atacam, ou que te depreciam, ou que te perseguem, ou que te ofendem, ou que te julgam, né, pela sua condição social, pela sua condição sexual, te julgam pela sua cor de pele, tem gente até que julga pelo seu peso, né? Não sei se você já ouviu falar, tem pessoas que são gordofóbicas, tem fobia de pessoas acima do peso. Pode uma coisa dessa? Olha que insanidade, que demência que o ser humano está chegando, né? Então essas pessoas que destilam tanto ódio, tanta raiva, normalmente são pessoas que estão muito feridas. Elas estão machucadas, então realmente elas ficam mais agressivas, porque elas foram muito machucadas, elas foram desprezadas, elas foram desvalorizadas, elas não conseguiram o êxito que você tem, então elas começam a ver em você, começam a ter aquela inveja, e é uma inveja carregada de muita raiva também, né? E acabam atacando sem motivo, apenas para tentar aplacar um pouco a dor delas, o desgosto delas, o fracasso, né? Então, elas acabam desejando te ferir, muitas vezes, como elas também foram feridas. Só que elas continuam sangrando e elas querem ver você sangrar. Tem pessoas que parece que não sossegam enquanto você não sangra, né? Que vão continuar te atacando, te batendo, mesmo você caído no chão, continuam te batendo. Não é assim? Eu vejo pessoas que estão tão machucadas, são tão feridas, tão destruídas já, porque sofreu tanta calúnia, tanta perseguição, né? Às vezes até da própria familiar, do pai, da mãe, do irmão, né? De um amigo, de uma amiga, e de repente está caído no chão, já não tem mais condição de combate. Continuam chutando, né? Continuam chutando mesmo assim. Atacam sem nenhum escrúpulo, sem misericórdia, sem compaixão, né? E muitas dessas pessoas que atacam também são pessoas muito frustradas consigo mesmas, né? Porque elas não lutam, simplesmente não lutam, só observam da arquibancada, mas elas desejam ter a vitória. Elas não lutam, mas elas querem ter a vitória. Elas não estudam, não querem se debruçar nos estudos, não querem ter esforço pessoal nenhum para ter a conquista, mas elas desejam conhecimento sem estudar. Aí, o que elas fazem? Ah, Deus me revelou, não revelou nada. É o coração dela, a alma dela que está vazando. Porque eu ouvi dizer que, pô, você não tem capacidade de estudar e verificar. Né? Então, não estuda, né? Não trabalham, né? Não se esforçam, não se empenham para realizar os seus sonhos. E, de repente, elas querem ser prósperas, sem trabalhar, sem se esforçar, sem passar por privações, porque muitas vezes a gente tem que passar por isso, né? Essas pessoas buscam poder, né, sem estarem ligadas na tomada do amor, o que é impossível, o que é utopia. Essas pessoas de arquibancada são pessoas frustradas, são amargas, né? Elas, parece que o objetivo delas é apenas criticar o próximo. Você não vê nenhum gesto ali de amor, de estender a mão, de compaixão, né? Parece que assim elas se sentem melhor, né? Se sentem, sei lá, superiores. E depreciam qualquer pessoa e atacam qualquer pessoa que pensaria diferente, ou que tenta dizer, poxa, você está pegando pesado. Não, essa pessoa está acima de qualquer valor moral. E atacam os que estão na arquibancada, protegidos anonimamente atrás de um teclado, né? Ofendem quem tem uma expressão religiosa diferente, eu já vi coisas bizarras. Eu fico assim, aturdido, sabe? Fico estupefato diante de certas coisas, de ver pessoas falando mal de muçulmano, falando mal de budista, falando mal do adventista, falando mal do testemunho de Jeová, do Mormon. Gente, quem vai julgar é Deus, meu. Pô, para de ser besta, sabe? Para que fazer isso? Para que criar uma guerra com todo mundo? Jesus quer que a gente viva em paz, né? Cadê o amor em nosso meio? Nós vamos ser reconhecidos pelo amor, não pelo ódio, não pela discriminação, né? Então, é muito triste que isso aconteça em nosso meio. Quem está na arquibancada são os nossos irmãos, né? Só que são nossos irmãos ociosos, que às vezes te julgam pela sua maneira de vestir, te julgam, já falei, pela sua condição sexual, patamar social, pela cor da pele. Essas pessoas acabam sendo recipientes da maldade, né? São recipientes perfeitos para hospedar essa toxina do mal. São escorpiões em nosso meio. Presta atenção no que a palavra diz. Aqui em Ezequiel. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, nem que estejam contigo sarças e espinhos. Não temas palavras de ofensa, evidentemente, não vai ser elogio. Sarças e espinhos,
e tu habites entre escorpiões. Quem é um escorpião? São pessoas aqui, tá? Não é escorpião bicho. Não temerás as tuas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Ezequiel 2,6. Olha só, Ezequiel não está indo falar para um povo desconhecido, de uma língua diferente, mas ele está falando para alguém do seu próprio idioma, está falando para a casa de Israel. E olha lá, você vai estar entre escorpiões, entre o nosso meio. Nosso meio tem muito escorpião, tem muito escorpião. Eu gravei um vídeo, vale a pena você assistir como complemento, o beijo do escorpião. E o escorpião tem aquela natureza, né, de picar, né, por mais que você ajude, por mais que você acolha, a natureza dele está tão corrompida desses escorpiões no nosso meio, tem tanto ódio, tanta inveja, tanta perturbação ali dentro, que ele simplesmente pica, ele ataca, né? Assista lá, o beijo do escorpião, né? Quando Jesus fala, né, em Lucas 10,19, dizendo assim, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Esses escorpiões, também, quando a gente fala de poder do inimigo, são pessoas usadas pelo inimigo, que estão ali para te jogar o veneno de uma baixa autoestima, o veneno de uma sensação de fracasso, de inadequação, né, de se sentir inferior. É um veneno, né, que eles vão lançar, esses escorpiões lançam esse veneno. E você não pode ser hospedeiro disso, você tem que ter o antiveneno, que é o Espírito Santo, né? Então Jesus deixou muito claro, não fica preocupado com isso, porque não vai fazer mal algum, porque você está vacinado, né? Essa vacina é boa, né? Você tem o Espírito Santo, por isso a gente tem que exercitar a nossa fé. A fé é como um músculo, sabe? Para crescer, para ficar forte, tem que ser exercitado. A gente tem que exercitar a fé todos os dias nas nossas vidas, né? E a gente exercita a fé se relacionando com Deus, orando, jejuando, louvando a Deus, né, procurando viver o que a gente prega, né, sendo um testemunho vivo do amor de Cristo. Né? Isso aqui está em Lucas 10,19. Então olha só, nós teremos autoridade sobre os escorpiões, nossos irmãos escorpiões do nosso meio, né? Então esse veneno de maldade no nosso meio, de calúnia, difamação, de crueldade, né, ele não vai abalar sua fé, porque você sabe quem você é. Você não está preocupado com o que dizem a seu respeito, porque você sabe quem você é diante de Deus, né? Não vai mexer na sua autoestima. Podem falar o que quiser, né? Podem falar o que quiser a seu respeito, ok, né? Deus me fez assim, eu estou feliz assim, né? Não vai turvar o seu chamado espiritual. Então não deixa que essas palavras entrem no seu coração. Sabe, um barco, por menor que ele seja, né? Ele não afunda, não é verdade? A não ser que você permita a água entrar dentro dele. Então se permitir que uma palavra negativa entre dentro de você, esse barco afunda. Não deixa entrar não, tá bom? Eu sei que essas pessoas, às vezes cruéis ao nosso redor, esses escorpiões, nosso meio cristão sem Cristo, eles roubam muitas vezes a alegria, né? Eu vejo, roubam alegria, matam sonhos, destroem esperança, né? E a gente tem aquela ideia, né? O diabo veio para quê mesmo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Não é assim? Não, não é o diabo. A Bíblia, Jesus não está falando do diabo, não está falando de Satanás aqui, está falando de homens, carne e osso, escorpiões de nosso meio. Quer ver? Olha o texto. Eu lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre outro lugar é ladrão e assaltante. Jesus está deixando claro aqui um detalhe, para a gente reconhecer o falso profeta. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele a chama e as suas ovelhas pelo nome e leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Por que tem um monte de ovelha que segue o falso profeta? Que você vê claramente multidões na igreja, o cara está vendendo a porcaria ungida, o cara está roubando, está mentindo, está enganando, está pagando atores, né, para fingir que é demônio. E por que tem aquelas multidões que acreditam? Porque não conhecem a voz de Deus. Nunca ouviram a voz de Deus. São cristãos sem Cristo. Que eles estão indo na igreja não por amor a Deus. Não é o amor que estão buscando, eles estão buscando interesse. Eles querem um benefício próprio, eles querem prosperidade, eles querem cura, eles querem milagres, eles querem ver o show, querem ver a pirotecnia, querem ver o demônio.
mas não querem buscar o amor, né? Então, hoje, lamentavelmente, o amor tem se esfriado sim, e a gente vê isso, é notório nas igrejas lotadas, mas sem Cristo. Cheia de pessoas ali reunidas em nome de Jesus, mas Jesus não está lá porque aquelas pessoas estão em busca das bênçãos do Senhor e não do Senhor das bênçãos, né? Então as ovelhas verdadeiras conhecem a voz de Deus. Então se esse vídeo está falando com você é porque Deus está falando através de mim para você. Então a voz de Deus ela é conhecida, não é? Então muitos infelizmente seguem um falso profeta, porque eles buscam também doutores, né? Que vão falar o que eles querem ouvir. A pessoa quer avivamento. Então vai lá, avivamento, querem cura, Brasil restaurado. Vamos correr atrás daquele Brasil restaurado. Eu já falei disso, gente, teve tanta palhaçada aí, teve um cara aí que foi ungido, né, apóstolo também, né, num congresso que teve em Porto Seguro, 500 anos de comemoração do descobrimento do Brasil, e ele foi ungido para ser uma espécie de Davi, era século XX ainda, né, do século XX, e onde ele iria ser presidente do Brasil, o Brasil ia ser restaurado. Quer dizer, a restauração não foi bem para o Brasil, né? Bom, então eles buscam doutores, que falam o que eles querem ouvir, né? Eles buscam as bênçãos do Senhor, porque são pessoas interesseiras, não estão buscando por amor. Como eu já disse, cristãos sem Cristo. Fica a dica para você ler o livro Cristianismo Diabólico. Eu vou colocar aqui, Cristianismo Diabólico, vale a pena você ler, tá bom? E continua, mas nunca seguirão um estranho. Ou seja, o verdadeiro ovelha não segue um estranho, não segue um profissional da fé, não vai correr atrás dos apóstolos do nosso século, porque, né, para ser apóstolo, testemunho ocular da ressurreição, né? Lucas não foi apóstolo, andava com Paulo, não foi testemunha. Paulo sim viu Jesus, foi a última pessoa que viu Jesus. O Pedro fala, é necessário que seja testemunho ocular da ressurreição. Quer dizer, corre atrás do profeta, da revelação. Veja um vídeo meu, Profetas do Novo Testamento. Não tem mais profeta na nossa época, né? Nosso período, profeta é aquele que anuncia o que a Bíblia já está escrito. É isso, é o Nabi, o anunciador. Não tem aquela revelação para dar direção para um povo, como era antes, que o Espírito Santo estava sobre o profeta. Hoje o Espírito Santo está em nós, mudou, né? A Bíblia fala que a lei e os profetas, Jesus disse, a lei e os profetas terminaram com João Batista. Acabou. Então para de coisa estapafúrdia, né? Profecias que nunca se cumprem, enfim. O povo parece que não entende, não aprende, né? Dá uma olhada, Profetas do Novo Testamento, NT. Então, nunca seguirão estranho, fugirão dele, porque não reconhece a voz estranha. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Olha só, espero que você esteja compreendendo, tá? Então Jesus afirmou de novo, eu sou a verdade, eu digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha lá, o ladrão vem para quê? Furtar, matar e destruir. O ladrão, o falso profeta, que rouba você descaradamente, que engana, que mente, que faz você se desviar do caminho, que te mostra um caminho errado. Para de seguir falso profeta, gente. Você quer provar obviamente a Deus? Para de correr atrás do vento. Daniel, a minha igreja eu sei que está tudo errado, mas eu vou lá porque eu tenho um chamado lá, assim. Luz e trevas não compactuam, tá? A coisa está errada lá, cai fora. Você sabe que está errado e continua, você é cúmplice. Vai pagar o mesmo preço, tá? Então, olha só que coisa, né? Aí continua, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é Jesus, esse é o verdadeiro pastor. João 10, de 1 a 11. Então o povo está sendo realmente muito enganado, né? Porque não conhece a verdade. E quando você não conhece a verdade, você fica um alvo muito fácil para mentira. É muito fácil te enganar, né? Porque você não conhece a palavra. Então, diz aquele termo, aquele ditado popular que a ocasião revela o ladrão, né? Na verdade, a ocasião revela o caráter, né? Caráter, tem muita gente com caráter podre, e basta ter uma oportunidade para subir na cabeça. Olha, a gente conhecia homens e mulheres retos diante de Deus, íntegros, que se corromperam por dinheiro, por vaidade, se venderam por tão pouco, né? Por coisas que o ladrão pode roubar, que a traça pode roer, por coisas tão temporais, tão passageiras. É tão triste isso, sabe? Como é fácil corromper o ser humano.
E o diabo tenta, viu? Opa, me tentou muitas vezes, era proposta para entrar na política, era gente me oferecendo dinheiro para apoiar político X ou Y, e bastante dinheiro, era proposta para ser apóstolo, era proposta para fazer parte de um congresso, do avivamento profético, da batalha, só que nos bastidores eu sabia que era tudo mentira, todos eles estão combinando tudo que vai ser, para enganar o povo. Quer dizer, você cai numa malha dessa, acabou a tua vida, meu irmão. Sabe como é que essas pessoas conseguem botar a cabeça no travesseiro e descansar em paz, sabendo que estão traindo a Deus, sabe que estão apunhalando o coração do Pai? Parece que eles esquecem, se sentem impunes de tudo, né? É como se Deus não estivesse vendo, mas as câmeras estão ligadas o tempo todo, tá bom? Hoje eu vejo realmente muita crueldade, né, deste lado, especialmente nas redes sociais. Está revelando muito caráter, viu? Não é a ocasião que revela, não, tá dando ensejo para o caráter ser revelado, né? São esses juízes de arquibancada que julgam, sentenciam e condenam. Eles não têm perdão, não têm redenção, nem misericórdia. Muitas pessoas desejam o teu mal, não é verdade? Desejam o teu mal. Faz a oração contrária. Oram para você se lascar, para que venha juízo na sua vida. Torcem para você se lascar. E se você passa alguma dificuldade, tem gente tão má, tão cruel, que se regozija com a sua dor e sofrimento. Não é assim? Ou eu estou mentindo para você? O que está acontecendo com a humanidade? As pessoas acham que estão atrás de um teclado e ninguém está vendo, mas as câmeras estão ligadas. Elas estão por toda parte, né? Pessoas que torcem contra você, que falam mal, que acabam criando monstros, porque fala tão mal de uma pessoa, por exemplo, imagina que uma pessoa fale mal de você. Ah, que você é hipócrita. Aí o outro faz coro. Ah, eu também, eu acho que aquela frase que colocou teve um duplo sentido, é coisa falsa, é mentiroso também. De repente, começa a vir tantos adjetivos negativos para você, criar um monstro. Você teve um arquétipo de um monstro. E as pessoas que veem aquela imagem, aquela descrição, né, vão olhar e ver, poxa, eu não quero ficar perto dessa pessoa, né? E vão achar que você é uma pessoa ruim, embora você seja alguém bom. Não é incrível isso? É incrível, né? Então, imagina a sua vida toda, ela está sendo monitorada, viu? Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Tudo é revelado, nada fica oculto, né? Deus está vendo todas as coisas. Só que, é claro, as pessoas não veem, né? O diabo vê? O diabo ele não é onipresente, mas ele tem sentinelas. Então, se você é uma pessoa que está incomodando o inferno, pode ter certeza, ele coloca sentinelas próximas. Ele não pode tocar, mas ele pode estar próximo, te observando, te passando a fita, esperando o momento a quem te tragar, como um leão que ruge, esperando o momento certo, né? E também existem forças maléficas, quer dizer, tem pessoas que desejam o teu mal, tem forças malignas ao seu redor, que também desejam te derrubar, porque se derrubar um homem de Deus, pô, isso daí é uma vitória para o inferno tremenda. Eu fazia parte do satanismo, tinha uma festa quando derrubava alguém realmente santo. Tinha uma festa ali, era uma festa de verdade, não estou fazendo jogo de palavras não, tinha uma festa. Então há uma celebração no inferno quando um homem de Deus cai. Eu sei que eu tenho um alvo nas minhas costas, né? E se eu não vigiar e orar, eu caio, né? Aquele que está em pé vigia para que não caia. Então você não pode cair nesse triunfalismo, não, atingir um patamar, tá? Patamar coisa nenhuma, meu. Deixou de vigiar, você cai sim, né? Então forças que vão estar operando para tentar te derrubar, pessoas que vão estar sendo usadas pelo diabo para te derrubar, pessoas que são hospedeiros de forças malignas que vai potencializar a raiva, o ódio, a frustração que ela já tem contra você. Não tem pessoas, já passou por isso, que elas estão do seu lado só para te sabotar? Elas estão do seu lado. Finja, mas parece que qualquer oportunidade que ela tem de te sabotar, de te puxar o tapete, ela se revela. Quantas vezes eu passei por isso? Quando nós tínhamos a nossa base, né, o Ministério Guerreiros da Luz, eu tentei durante 2 anos ter um local físico para nós nos encontrarmos, né? Era um flat em Santana, a gente tinha cultos dominicais, mas eu continuava viajando pelo Brasil ministrando seminários. Então eu treinei, ao longo de 2 anos, 4 pessoas, e essas 4 pessoas me ajudavam ali a dirigir o culto, né? Então quando eu não estava presente, aquelas pessoas iam. Então eu enfrentava 2 situações. Primeiro, investimento, né? As pessoas lotavam o negócio lá, lotado. Era tipo R$300 o aluguel. A gente, mais de 100 pessoas ali, recolhia oferta, dava R$100, 120, porque a gente fala dá no amor.
né? Não tinha uma promessa de prosperidade, nem ameaça de maldição, simplesmente no amor. E era isso que era o amor. Muitas vezes eu punha do meu bolso, fazia a maior parte das vezes eu punha do meu bolso para inteirar. Então, tipo, procurava dar atenção para as pessoas, tinha atendimento, tudo mais, né? Tinha o bazar, né? Onde as pessoas traziam coisas que não tinham serventia para eles, mas estava em bom estado. Uma roupa que não te serve mais, por exemplo, um livro que você já leu. E dessas pessoas que passaram ali, a maioria me traiu, né? Eu tive realmente 3 pessoas que me traíram. 3 pessoas me traíram. E estavam no meu lado, sabe? Frequentava a minha casa, a gente saía junto, viajou junto. E de repente, na primeira oportunidade que teve, né, a ocasião revela a intenção do coração, né? E o diabo usa, as pessoas traíram, né? E muitos tentaram até mesmo me difamar. Mas aquele negócio, a verdade sempre prevalece, né? A verdade prevalece, você não tem que ficar preocupado com as coisas que dizem de você, não. Porque a verdade sempre vem à tona. Mentira tem perna curta, né? Então, eu lembro uma época o Magno Malta falou nos Renados, ou a tribuna, para falar, falou 10 minutos, falou mal de mim durante 10 minutos. Dentre as bobagens que ele falou, ele disse que a minha mãe estava me processando. Poxa, era só fazer a lição de casa, né? Mas, sabe, pega ali meu CPF e vê lá se tem algum processo contra mim. Não fez isso, simplesmente falou. Né? Então, quer dizer, e muita gente, desculpa a palavra, mas idiota, acreditou. Porque o Magno Malta disse, e daí? Mas quem é ele? Né? Você checou? Você busca primeiro a origem da fonte, vê se a fonte é confiável. Né? Se a fonte for podre, não vai rolar. Né? A fonte tem que ser confiável. E depois você tem que checar a informação se é verdadeira, porque tem muito fake news, né, no nosso meio. E as pessoas acreditam no fake news, é impressionante, né? É mais ou menos como algumas redes sociais, sabe? Você divulga uma informação verdadeira, científica, bloque. Dizem que é fake news ou informação parcialmente falsa. Bloqueia. Aí você joga o bandido dando tiro de metralhadora para cima, mostrando droga, né, coisa assim, aí tudo bem, porque o mundo não ataca o mundo. Nós não somos do mundo, o mundo vai nos rechaçar, é fato, né? E tem muita gente, sim, que vai estar do seu lado para te sabotar, só esperando uma oportunidade para te passar rasteira, né? Ou eu vou estar perto de você e vou invejar você, vou invejar a sua felicidade. Estou dizendo que vou invejar o que você tem, mas vou invejar se você for uma pessoa feliz, alegre, né, bem resolvido ou bem resolvida, né, tem uma família legal, sei lá, conquistou alguma coisa, né, e é feliz. Né, as pessoas têm inveja da tua felicidade, meu. As pessoas não querem ver você feliz, elas querem ver você triste, cabisbaixo, detonado. É impressionante isso, né? Então as pessoas, normalmente, essa galera da arquibancada está pronta para falar e tardio para ouvir. É o contrário, né? Estão prontas para apontar o dedo, mas não vão te estender a mão. Elas querem que você caia. São hospedeiros do diabo. Né? Lembrando, tem inveja, potencializa. Elas acabam julgando, sentenciando e condenando você sumariamente. Simples assim, sem nenhum escrúpulo, né? Um escrúpulo. Elas fazem elas pegam também a sua vida e fazem uma observação seletiva. Então, aquilo que eu já falei antes aqui, você acertou 1000 vezes, você cometeu um erro. Uma vez você errou, nós somos humanos, viu? A gente errar é humano ainda. Né? E aquela pessoa vai focar somente no seu erro, vai falar daquele erro pro resto da sua vida. Sabe, tem vídeos meus, que tem vídeos mais robustos, tem vídeo de 1h30, tem vídeo até de 2 horas no canal do YouTube, e teve gente que assistiu um vídeo de 2 horas e falou, pô Daniel, você falou uma frase lá no minuto 37,12, eu não gostei, olha, não, você me desapontou muito, você me desapontou, não te sigo mais, não quero mais saber. Quer dizer, são quase 700 vídeos no canal do YouTube, um conteúdo que eu procuro preparar com maior zelo, sabe, com muito amor, me dedico, estudo, oro, me consagro para ser um canal de bênção na sua vida. Aí vem alguém e do nada pega uma frase no meio da coisa, não gostei disso. E pronto, acabou. Né? Tem gente que fala, Daniel, você, como é que é? Teve uma pessoa que falou, você acredita que a Terra é uma esfera. Eu sou terraplanista, então logo eu não gosto mais de você. Né? Porque nós divergimos nesse ponto. Mas daí, o que tem a ver, né, a cenoura com o quiabo, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? A Terra pode ser redonda, chata, quadrada, triangular. Vai mudar a sua fé? Vai mudar as verdades empíricas na palavra de Deus que eu estou fundamentando em Jesus? Né? Nada. Mas a pessoa, não, você, se fosse terraplanista, eu te aceitava. Como você não é, aí se eu disser, tá, eu sou terraplanista, aí quem é?
terra bolista, né? Vai dizer, não, Daniel, tá vendo? Você foi pro terra plana agora, quer dizer, gente, umas besteiras que é impressionante, né? De você ficar crente galinha, você ficar chocado, né? Então, vamos apontar as nossas câmeras agora, né, para pessoas que você e eu aprendemos a admirar. Fomos ensinados a admirar, conhecemos como heróis da fé na Bíblia, né? E vamos dar uma olhada como essas pessoas poderiam ser julgadas nos dias de hoje. E fazendo aqui um paralelo, como você também é julgado nos dias de hoje, através dessa seleção, dessas edições, né, que pessoas cruéis, potencializadas por entidades, fazem da sua vida. Infelizmente, o povo acredita, é impressionante, né? Então, tem muitas pessoas que interpretam diante das câmeras. Eu sei disso. Opa, quando eu viajava ministrando um seminário pelo Brasil, não era raro, o pastor no altar me abraçava, estamos aqui com o Daniel, tal, cheio de pompas, agradecia. Portas fechadas, o cara é um grosso, um cavalo, fala palavrão, né, me roubava, sabe? Outra pessoa, era o Dr. Hyde, sabe? O médico e o monstro, né? Ficava assim, era uma mudança drástica. Então, como você é quando as câmeras desligam? Sabe, meu irmão, eu recebo muitos e-mails de filhos de pastores, de esposa de pastores, e que me contam, pessoas conhecidas, tá? Pessoas da mídia, e falam, o meu marido na televisão, no rádio, ele é um santo, né? Tão bonzinho, né? Pois é, mas em casa ele é um demônio, né? E tem coisas bem delicadas aí, até que os filhos contam também, né? Então, não é fácil não, né? Então essas pessoas que agem dessa maneira, sabem exatamente o que fazem. Esse é o profissional da fé. Ele interpreta um personagem, ele interpreta que ele é um pastor, que ele é um profeta, que ele é um apóstolo, mas não é. É falso. E como eu vou identificar o verdadeiro do falso? Porque às vezes esse falso líder, ele pode ser usado pelo diabo para te atacar também. Uma liderança falsa, corrompida, pode ser usada pelo diabo, que tem um hospedeiro, para atacar você. Se de repente está com a sua estima não muito boa, ele vai lá e pum, o líder falou para mim. Um homem de Deus disse para mim que eu não presto, que eu estou sofrendo um castigo de Deus, que essa doença que eu tenho aqui é disciplina, é juízo, porque as coisas vão piorar, porque agora eu vou ver mesmo, porque eu não dei o dinheiro e agora eu estou sofrendo uma retaliação. E quando vem de um líder, tem outro peso, né? Outro peso, não é assim? Quando um líder te ofende, quando um líder põe você para baixo, quando um líder, em vez de te estender a mão, te aponta o dedo. Não é assim? Opa, eu já passei por isso também. Então, muitos sabem que estão errados, mas escolhem permanecer no erro, né? Outros podem até errar na tentativa de acertar. Eu erro muitas vezes, na intenção de acertar, porque o erro faz parte do acerto. Então, não deixe que te condenem pelo teu erro. Né? Errar é humano, eu posso errar, nós somos sujeitos a errar, somos pecadores limitados. O que você não pode fazer é permanecer no erro, né? É viver no erro, isso que não pode. Quer ver só o que Paulo fala? Não entendo o que faço. Paulo falando. Pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Não é assim? Muitas vezes eu entro em conflito com esse tipo de narrativa de Paulo. Não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Mas nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Tá vendo só como Paulo é sincero? Ele está diante do espelho de Deus. Não tem nada bom em mim. O que tem de bom é Deus, é o Espírito Santo em mim. Eu não sou bom, bom é Deus, né? Sei que nada de bom habita em mim. Isso é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha que Paulo, olha o dilema de Paulo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Em Romanos 7, de 15 a 19. Então essa sinceridade de Paulo nos nossos dias, se fosse postada numa rede social, abriria ensejo para um monte de críticas, né? As pessoas vão dizer, Paulo nunca me enganou. Paulo não é convertido coisa nenhuma. Paulo deve ser satanista, ele está disfarçado e vai perseguir os crentes ainda, né? Ele está a serviço de Satanás. Paulo tem inveja dos apóstolos, porque os apóstolos não têm essa oratória. Paulo tem inveja dos apóstolos, ele está se vitimizando para receber confete, né? Ele mentiu, ele não viu Jesus não, ele mentiu, ele está inventando coisas, né?
Paulo, então, está no paredão. Simplesmente paredão para Paulo, né? O fato é, meus irmãos, é que nós somos sim, nós somos fracos, sensíveis, frágeis, humanos, né? Somos assim. O erro faz parte do acerto, e o grande erro é permanecer no erro, né? Então imagine que essa situação, de repente fosse mostrado uma seleção, se fosse tirado as proezas, ou então melhor ainda, faz uma edição e mostra todas as proezas de Eliseu. Pegar Eliseu, porção dobrada de Elias, porção dobrada de Elias. Vamos compilar aqui numa edição todas as grandes proezas de Eliseu, né? E primeiro recebe a porção dobrada de Elias. Ele aumenta o azeite da viúva. Eliseu faz o machado flutuar. Imagina todas essas cenas postadas na rede social, né? Alguém filmando ali. Eliseu ressuscita o filho da sunamita, né? Eliseu pede para Deus abrir os olhos do moço e ver diante dele assim um verdadeiro exército, carros de fogo para tudo quanto é lado, né? Um imenso exército, quanta glória, quanto poder, quanta autoridade Eliseu tinha, né? Agora, você pega e mostra, mostrou toda essa pompa, todo esse poder, essa autoridade, essa unção de Eliseu. Agora você pega e mostra ali, Eliseu morreu da doença que ele tinha. Segundo a Reis 13:14, ele tinha uma doença grave, incurável, e ele morreu desta doença. Por que Deus não o curou? O que as pessoas diriam? Nas redes sociais, nos dias de hoje, se afastou de Deus. Ele se afastou, ele se corrompeu, subiu na cabeça o poder, estava sentindo o rei, a última bolacha do pacote, subiu na cabeça o poder, Deus não curou ele. Então ele mereceu sofrer, né? Então ele se afastou de Deus. Eliseu não está com nada. Vê como é fácil distorcer? Vê como é fácil você transformar um homem cheio de autoridade numa pessoa medíocre? Depende muito como a pessoa olha. E muita gente vai olhar para isso, vai ler esse post e vai acreditar. Eliseu abandonou Deus. Deus abandonou Eliseu também. Eliseu ficou muito orgulhoso, muito prepotente, né? Pois é, ele ajudou tantas pessoas, mas não pôde ajudar a si mesmo. Não pôde, ressuscitou o defunto, não pode ter curado, né? Pois é, disseram para Jesus a mesma coisa, né? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo, salvou a tantos, né? Salva-te a ti. Então iam dizer para Eliseu que a unção dele tinha acabado, que a autoridade tinha acabado, né? Que ele tinha um pecado muito severo, muito grave, que não foi contado, né? Então, Deus não curou porque Eliseu mereceu não ser curado, né? Pois é, quantas coisas assim, né? E nós vamos observar aqui outros personagens da Bíblia também, que também, se você selecionar o que foi os feitos dele, né, e as falhas, e publicar as falhas e omitir os feitos, você vai ter uma imagem bastante deformada daquele personagem. E pasmem, a grande maioria vai acreditar. Eu espero, meus irmãos, que essa série de vídeos venha abrir seus olhos. Eu vou te dar não apenas conhecimento, mas estratégias. E, acima de tudo, um desafio. Semana que vem a gente vai continuar nesse papo, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, viu, queridos? Que Deus te abençoe, te guarde. Até semana que vem, parte 2.